Eu traí minha ex-namorada, e os pais dela me viram. Olá a todos, sou novo neste aplicativo e gostaria de compartilhar minha história. Vejam só, sou um rapaz de 19 anos que estava em um relacionamento com uma jovem de 17 anos. Tivemos um relacionamento no passado, mas terminamos devido a problemas. Tempos depois, decidimos recomeçar. Pensei que seria diferente porque no passado não podíamos sair muito, já que os pais dela eram muito protetores, o que me fez sair com uma amiga. Isso a deixava insegura e levou ao término por causa de ciúmes e outras razões. Agora, há algumas horas, saí com minha ex-parceira. Eu sei, vocês devem estar me odiando, mas simplesmente não pude evitar. Minha parceira, que chamaremos de A, é uma jovem muito bonita e que me cativa de muitas formas físicas. No entanto, em nosso relacionamento, nunca conseguimos nos entender bem. Voltamos porque pensamos que poderíamos ser felizes devido à forte atração sexual entre nós e porque estávamos cansados de ser apenas parceiros para relações casuais. Como mencionei anteriormente, os pais dela quase não a deixam sair, então tive que pedir permissão para que a deixassem sair. No dia seguinte, após obter permissão da família dela, fomos ao cinema com os amigos dela, o que não me agradou totalmente, pois adoraria ter tido nosso primeiro encontro a sós. Eu me senti um pouco desconfortável por estar em um círculo do qual não fazia parte e no qual não era muito bem-vindo. Quando entramos na sala de cinema, cada um escolheu seu lugar, mas nós fomos para uma área onde havia poucas pessoas nos assentos. Tivemos um momento íntimo, no entanto, fiquei desapontado porque ver um filme em um encontro não é uma ideia muito boa quando o objetivo é conversar com a pessoa. Após o filme, tivemos que ir imediatamente para a casa dela, pelo mesmo motivo de quase não ter permissão para sair. Algo que esqueci de mencionar é que ela sempre foi muito atenciosa, e me deu um bichinho de pelúcia do Demon Slayer, o que me deixou um pouco desapontado com o encontro. No entanto, pensando positivamente, ela disse que iríamos a um parque fazer um piquenique, o que parecia uma ideia ótima, embora não fosse um tempo a sós, já que sua irmã mais nova também nos acompanharia. A irmã dela era agradável, mas admito que me senti culpado, pois teria preferido estar sozinho no nosso segundo encontro. O tempo passa e voltamos ao cinema. Ela, muito gentil, decidiu me convidar para o cinema no meu aniversário. No entanto, como aconteceu no segundo encontro, sua irmã também nos acompanhou. Claro que não era culpa de ninguém, já que os pais delas estavam trabalhando e elas precisavam cuidar uma da outra. Sinceramente, me sinto horrível, mas tenho que seguir em frente. Os encontros seguintes foram apenas nossos, mas, como sempre, o tempo estava muito apertado para aproveitar, devido às mensagens constantes dos pais dela que pareciam impedir minha parceira de desfrutar dos nossos momentos juntos. A questão é que tínhamos tão pouco tempo juntos que, às vezes, só conseguíamos pegar o transporte de ida e volta para o local que tínhamos combinado, sem realmente aproveitar o local em si. Ela tentava encontrar maneiras de passarmos mais tempo juntos, mas essas maneiras nem sempre eram ideais para nos conhecermos melhor. Em uma ocasião, ela me pediu para acompanhá-la ao dentista. Claro que não dá para realmente conhecer alguém a fundo em meio a uma consulta odontológica. Ela pedia para que eu a acompanhasse à academia, mas, como em todos os encontros, sua irmã mais nova estava junto. E quase todos os dias, ela pedia permissão para sair, e eu só recebia um não como resposta, o que eu entendia, mas não me sentia valorizado, pois o que eu mais queria era passar tempo com ela, e não apenas receber migalhas do seu tempo. Às vezes, quase não conversávamos por mensagem, porque eu não gostava muito da plataforma de mensagens e não a usava regularmente. Portanto, não tínhamos uma boa conexão por mensagem, embora nos gostássemos bastante. Mas um dia, recebi uma mensagem da minha ex-parceira da época anterior, tentando reconquistar-me. Eu acabei cedendo, pois podia passar tempo a sós com essa pessoa e parecia que nos entendíamos muito bem. Ela me fazia rir com suas piadas e me deixava feliz por compartilharmos o mesmo senso de humor, gostos e outras coisas. Começamos a sair mais e mais, e eu me senti bem. Quando ela mencionava terminar, eu concordava apenas para evitar dizer que estava gostando de outra pessoa. Ela pensava que eu imploraria para que ela ficasse, mas, ao ver que não era o caso, ela pedia para não terminar. Sentia-me terrível por ver as lágrimas dela, mas tinha que seguir em frente. Em uma das vezes que me encontrei com minha ex-parceira, o pai já nos viu e pediu que eu me afastasse de sua filha. Fiquei paralisado de susto, pois estava preparado para esse cenário, mas apenas respondi, ok, tudo bem. Pensei que me sentiria melhor me afastando de um relacionamento no qual eu não tinha tempo suficiente, no qual me sentia como um objeto que ela só pegava quando queria carinho. Se ela queria dormir, estava bem, mas se ela queria conversar, eu ficava acordado, mesmo com sono. Sei que não é relevante, mas essas coisas foram se acumulando aos poucos. Outra coisa que gostaria de mencionar é que ela sempre pedia para eu ser mais carinhoso e atencioso, mas eu só conseguia ser assim pessoalmente, e ela não gostava tanto desse aspecto. Eu me sinto muito mal, mas ao mesmo tempo aliviado. O que vocês acham?
Entendo parcialmente a sua situação, mas você deveria ter terminado com a quando começou a sair com seu ex. Isso, ou em vez de buscar carinho em outra pessoa, explicar como você se sentia para e confrontar os pais dele. Muitos pais superprotetores, se forem informados por outra pessoa, podem perceber o dano que causam aos seus filhos. Na minha opinião, você deveria, pelo menos, explicar a como se sentiu e pedir desculpas. Você não tem desculpa. Seus sentimentos são válidos, mas isso não é justificativa para machucar a pessoa que você deveria amar. Faltaram coragem para você terminar um relacionamento no qual não se sentia bem, e isso estragou tudo. Você já pensou que talvez os pais dela não queiram que ela saia com você porque não tem uma boa opinião sobre você? Já considerou como a vida dela seria daqui a alguns anos, tendo que cuidar da irmã e ajudar em casa? Não havia como você ter mudado essa situação, parece que ela tem algumas responsabilidades, e isso é o que acontece quando alguém precisa crescer precocemente. Você sabia que não obteria o que queria, e mesmo assim continuou com ela, se colocou como vítima e a feriu. Vamos por partes. Pelo que entendi, na primeira fase do relacionamento com seu ex, já era um problema para você lidar com a superproteção dos pais dele. Você até presumiu que os encontros entre vocês eram apenas para intimidade, devido à atração mútua. Portanto, quando vocês terminaram pela primeira vez, cientes do que aconteceria, por que você decidiu voltar para ele novamente? Ter relacionamentos é enriquecedor e compreendo que é algo que você desejava, mas se o vínculo afetivo era nulo e isso incomodava, talvez não devesse ter retomado o relacionamento com ele. No que diz respeito à situação com a outra garota, você finalmente encontrou o que estava buscando, um relacionamento além do aspecto sexual. No entanto, insisto na mesma questão. Você deveria ter tomado a decisão antes e encerrado as coisas com seu ex. Agora, você está em uma posição difícil e, se por alguma reviravolta da vida, você quiser voltar com seu ex, será uma tarefa difícil. Você terá que se esforçar o dobro e provar seu valor, pois, embora ela possa não te ver mais, os pais dela já te viram e não desistirão facilmente. Agora que as coisas estão complicadas, resta decidir se vira definitivamente essa página e se concentra 100% na nova garota, ou se tenta recuperar seu ex, sabendo que isso pode ser complicado. É claro que isso implica pesar todos os prós e contras de cada situação. O idiota roubou o telefone da minha irmã. Só retribuiu quando ela o localizou. Faz uns dias minha irmã estava surtando com o celular perdido dela. Quer dizer, tinha tudo nele, mano. Ela nem conseguia lembrar das senhas, e-mails, nada disso. Teve que pegar emprestado meu celular só para fazer ligações. Tudo começou quando ela levou os filhos dela pro Rio de tarde para refrescar porque tava um calor insuportável. A mulher ficou bem doida, não vou mentir. E acabou esquecendo o celular sem querer. No início ela estava certa de que o namorado dela tinha roubado, e os dois tiveram uma briga feia. Eu tive que aguentar os dois lados da história. Nada legal. Aí minha irmã decidiu voltar pro Rio de madrugada ainda chapada. Não apoiei essa ideia, não. Mas o universo deu o troco. Ela ficou sem gasolina e acabou parando numa entrada aleatória. Teve que fazer sinal pro primeiro carro para pedir emprestado um celular. Mas ela não lembrava meu número de celular. Aí ela ligou pra nossa avó à meia-noite. E a avó ligou pra minha mãe, que me ligou. Aí eu tive que gastar minha grana para encher um galão de gasolina num posto que ainda estava aberto a 1h da manhã, e depois fui achar minha irmã. Eu achei o carro dela, mas não achei ela. Bati no vidro do carro, apontei uma lanterna lá dentro, mas não vi ninguém. Eu achei que minha irmã tinha conseguido ajuda de alguém e esperei lá por 2 horas. Ela não voltou. Aí eu fui para casa. Minha irmã já tinha passado noites bêbadas na casa de outras pessoas várias vezes. Então não fiquei tão preocupado. Aí minha mãe me acordou lá para as 6h30 da manhã perguntando por que eu não ajudei minha irmã. Expliquei o que tinha acontecido, e ela não ficou surpresa. Aí eu voltei lá, e minha irmã estava chorando porque tinha passado a noite no carro dela. Falei que eu estava lá, que tinha batido no carro e apontado a luz. Eu não conseguia ver ela. Acontece que minha irmã estava escondida embaixo de um casacão no banco de trás enquanto dormia. E ela estava apagada completamente. Então ela não me ouviu. E ela ficou mortificada quando descobriu o que tinha rolado quando eu estava lá antes. Abasteci o carro dela, e nós dois voltamos pro Rio, mas não achamos o celular.
Tentei ligar para ele, e dessa vez alguém atendeu e desligou. Alguém tava com ele. O primeiro suspeito foi o namorado da minha irmã. Aí ela pisou fundo para casa dele, mas ele não tava com o celular. A gente ligou várias vezes pro celular na noite anterior tentando ouvir, mas só dava caixa postal. Bom, minha irmã procurou por aí, e o Sarkvatis dela não tava conectado ao celular, então não, o namorado dela não tinha pegado. Na verdade, ele ficou bem chateado à toa com ela de manhã. Liguei várias vezes pro celular. Mas quem tava com ele só atendia e desligava, ou negava a chamada. Minha irmã pirou e tentou todas as opções possíveis. Finalmente a operadora dela ajudou a rastrear o celular até o último lugar onde ele estava antes de desligar. Aí fomos até lá e encontramos um invasor vivendo numa carreta numa espécie de vilarejo de invasores. Só que ele conhecia alguém que tinha achado um celular recentemente. E aí ligou para essa pessoa. O cara que estava com o celular só admitiu quando o invasor mencionou que estavam rastreando o celular. Aí ele rapidinho mudou de ideia e disse que só estava segurando o celular para achar o dono de verdade. Claro que a gente não acreditou nessa lorota. Mas o cara obviamente não queria que a polícia fosse chamada. Ele podia ter nos poupado de toda essa confusão se tivesse atendido o telefone e conversado com a gente. Claro, falar com o invasor gente boa não foi sem problema. Eu tava esperando na minha caminhonete quando ouvi o que pareceu um tiro. Corri até lá e descobri que alguém tinha acabado de soltar um foguete barulhento. Quase morri de susto. Parecia um tiro de rifle. E quando fui até lá, um monte de gatinhos fofos saiu correndo querendo atenção. E o cara invasor tava tentando arrumar lares para eles. Ele me perguntou quantos gatos eu tinha, e minha resposta foi muitos demais. Isso encerrou o assunto. Minha irmã pegou o endereço do cara que roubou o celular dela, e ele devolveu sem nem pedir desculpas. Também não respondeu a nenhuma pergunta sobre por que não entregou para a polícia, nem por que não atendeu. A verdade era bem óbvia. Mas ele só queria se livrar da minha irmã, entregou o celular e fechou a porta. Bem anticlimático, eu sei. Mas esse cara poderia ter evitado tudo isso só respondendo ao telefone e devolvendo o celular, ao invés de terem que rastrear ele. O celular ia ficar bloqueado de qualquer jeito se minha irmã tivesse que desligar e substituir. O que o ladrão teria feito então? Vendido as peças? Edith gostaria de esclarecer que minha irmã não dirigiu bêbada com os filhos no carro. O namorado dela dirigiu. Mas ela saiu bem bêbada depois de acusar ele de roubar o celular dela. Só esclarecendo isso. Além disso, a gente tentou ajudar minha irmã com o problema de beber há anos. Mas não dá para ajudar alguém que não quer ser ajudado. É engraçado como as pessoas perdem seus telefones onde estavam. Felizmente, eu os encontro na hora certa durante minha caminhada de 6,4 km até a loja, e volto. Depois de cair na estrada, serei esmagado por outro veículo porque alguém o colocou no bolso mal feito ou apenas o deixou no trailer de trabalho por acidente. Mas esta situação é causada por estupidez. Então, a pessoa autorizada é sua irmã? Essa é a única coisa que estou ganhando com isso. Que ela é uma PDV que fica com apagão na frente dos filhos, dirige bêbada, colocando a vida de outras pessoas em perigo. Fiquem apuros, então, a família vem em seu socorro, notícia de que você não precisava ir salvá-la de si mesma, então gritem numa situação de descobridores. Sim, sua irmã tem direito a deve perder os filhos, o namorado e a carteira de motorista. Boa sorte para entrar no seu carro pela manhã. Então, eu moro em um apartamento na cidade e temos nosso próprio estacionamento, o que é ótimo, já que há pouquíssimas vagas de estacionamento por perto. Até um ano atrás, os espaços individuais de estacionamento não estavam marcados, então às vezes as pessoas deixavam exatamente o espaço suficiente para o seu carro não caber entre eles. Minha vizinha da porta ao lado, ela tem uns 40 e poucos anos, acho, que é a Karen dessa história, constantemente fazia isso, o que deixava eu, meu pai e a maioria dos nossos vizinhos loucos. Especialmente porque havia uma parte do estacionamento onde cabiam 2 carros, e 2 partes onde cabiam 3. Ela até bateu no meu carro algumas vezes, o que eu pessoalmente nunca vi, mas eu vi a tinta do meu carro no carro dela. Meu carro é a única cor daquele jeito no estacionamento inteiro. Para um pouco de contexto,
tenho 20 anos e sou mulher, e tirei minha carteira de motorista em janeiro de 2022, quando eu tinha 18 anos. Agora, posso ser um pouco inexperiente, mas com certeza sei como encaixar meu carro em espaços apertados, especialmente porque o estacionamento da minha escola também não tinha marcações e adolescentes realmente não se importam em deixar espaço para outra pessoa estacionar ao lado deles, e minhas aulas frequentemente não começavam até as 9 a 10 horas da manhã. Então, quando eu chegava na escola, ou não tinha vagas, ou tinham vagas bem apertadas sobrando para eu estacionar. Em conclusão, eu sei como encaixar um carro relativamente pequeno em um espaço bem apertado. Voltando à história. Pelos 10 anos que moramos nesse apartamento, tivemos um problema com a Karen e o estacionamento dela, o pai dela também. Ela dirige um SUV grande, enquanto meu pai e eu dirigimos uma Peru e um Coupé, respectivamente. A Karen adorava estacionar na parte do estacionamento onde cabiam 2 carros, mas como ela é uma motorista ruim, sério, ela é, eu já a vi dirigindo, e antipática, ela constantemente estacionava de um jeito que talvez daria para caber uma moto ao lado dela de ambos os lados. O mesmo acontecia com o pai dela até que os espaços individuais de estacionamento foram marcados. O pai dela costumava estacionar entre as linhas e dava para estacionar um carro ao lado do dele, o que era surpreendente, mas não a Karen. Ela continuou a estacionar ocupando 2 espaços, até paralelamente estacionou algumas vezes, ocupando 3 vagas. Após alguns meses, ela começou a estacionar um pouco melhor, às vezes ultrapassando a linha, mas não de um jeito que meu pai e eu tivéssemos problemas para encaixar nossos carros ao lado dela. Agora, meu pai e eu podemos ser extremamente mesquinhos, então, mesmo antes dos espaços de estacionamento serem formalmente marcados, meu pai e eu ocasionalmente estacionávamos o mais próximo possível do carro dela, para que ela não pudesse entrar tão facilmente. Mas, veja só, meu pai é um cara grande, 1,88 metros e alguns quilos, então ele não poderia estacionar tão perto quanto eu posso e ainda conseguir sair do carro. Eu, por outro lado, tenho 1,83 metros e 1,59, 64 quilos, basicamente, posso me encaixar e passar por espaços extremamente estreitos com facilidade. A Karen é alguns centímetros mais baixa que eu, mas pelo menos 13 quilos mais pesada, então meu pai estacionar ao lado dela seria apenas um incômodo, mas eu estacionando ao lado dela o mais perto possível significa que ela precisa entrar pelo lado do passageiro dela. Eu vi isso acontecer algumas vezes, já que uma das janelas do nosso apartamento dava para esses espaços específicos. Foi hilário toda vez e ela não podia dizer uma palavra para nós, porque ela mesma se meteu naquela confusão. No ano passado, eu fui para a faculdade e deixei meu carro em casa, e meu pai dirigiu mais o meu carro do que o dele. Quando eu voltava para casa nos fins de semana ou nas férias, a Karen não sabia qual de nós tinha dirigido o carro por último e ela não tinha coragem de repreender meu pai, mas tenho certeza de que ela tentaria me repreender se me visse saindo do meu carro. Por anos, esperei pela oportunidade perfeita de bloqueá-la completamente para que ela não pudesse entrar em seu carro, e eis que, algumas semanas atrás, eu estava voltando da casa do meu namorado e vi que o carro dela estava ultrapassando a linha do lado do motorista. O estacionamento estava meio vazio, mas alegremente manobrei o meu carro de ré, ela nunca estaciona de ré, ao lado do dela, até o ponto em que até eu tive dificuldade para sair, eu até tive que dobrar o retrovisor do meu lado para que ela não arrancasse ao dar marcha ré. Isso a incomodaria, já que ela teria, mais uma vez, que entrar pelo lado do passageiro, mas quando meu pai, esse gênio, voltou para o trabalho, ele, como ele me disse, quis estacionar mais perto da entrada, mas deu uma olhada no meu carro e na proximidade dele com o carro da Karen, percebeu o que eu tinha feito e foi para trás na vaga do outro lado do carro dela, tão perto quanto podia sem danificar o retrovisor dela, bloqueando-a completamente. Ele entrou no apartamento rindo, me perguntou se eu fiz o que fiz de propósito e me informou sobre o que ele tinha feito momentos antes. A única parte dessa história que eu lamento é não ter visto a reação da Karen à situação dela de manhã e ela tentando entrar no carro. Pelo lado positivo, acho que não a vi estacionar ultrapassando a linha desde então, talvez ela tenha aprendido a lição depois de uma década inteira. Tinha um empresário que estacionava sempre perto do meu antigo emprego. Estacionaríamos minha caixa de merda enferrujada, um 94, o mais próximo humanamente possível, sem realmente bater no carro dela. Estou falando de 2 a 3 caras ajudando a me posicionar a milímetros de distância, sempre do lado do motorista. O carro era o meu batedor de inverno e tinha mais ferrugem do que metal, ela poderia bater na porta o dia todo, e eu não me importaria.
Obtenha uma lata ativada por movimento para o seu carro, pegue-a em flagrante batendo nos carros e saindo do local, chame a polícia. As pessoas nem conseguem estacionar corretamente quando há marcações. Algumas semanas atrás, estacionei em um supermercado, bem nas entrelinhas. Pena que a senhora tem um carro pequeno, mas ainda não consigo estacionar, não conseguiu entrar no carro pelo lado do motorista. Ela tinha espaço suficiente para entrar pelo lado do passageiro, mas de alguma forma essa ideia se perdeu nela. Irmão intitulado gasta mais de 1.500 em bar grátis no casamento da meia-irmã. Meu meio-irmão, 22 anos, gastou mais de 1.500 libras esterlinas no casamento da minha irmã, sua meia-irmã, 33 anos, porque havia um bar aberto. Para contexto, ele sempre foi abusivo com nós dois e nem ela nem o marido dela o queriam lá, mas minha mãe fez um escândalo. Meu irmão, vamos chamá-lo de K, é um moleque que mora com nossa mãe e meu pai, seu padrasto, sem pagar aluguel, tem a cerveja paga por minha mãe e todas as refeições feitas para ele. A vida dele se resume a acordar quando quer, sentar no sofá, beber cerveja, assistir TV, postar TikToks e tocar violão. Ele não mantém um emprego desde por volta de 2012 e sempre é demitido de trabalhos por basicamente tentar se tornar um gerente, não agir de acordo com o cargo que ocupa ou não aparecer, porque acha que o papel está abaixo dele, mas depois reclama quando não recebe o salário. Ainda assim, ele sempre tem a audácia de me dizer como viver minha vida e como eu nunca serei tão sábio quanto ele. Eu saí de casa aos 19 anos e tenho um emprego desde os 15, estou tentando construir uma carreira para mim mesmo. Eu poderia fazer um post inteiro sobre meu irmão. Se alguém quiser, me avise e eu farei. Enfim, voltando ao casamento da minha irmã. Como mencionei antes, ele não era exatamente um convidado bem-vindo, especialmente considerando que a única vez que ele manda mensagem para minha irmã é para pedir dinheiro a ela ou dizer como ela deve viver a vida dela. Ela é literalmente 2 anos mais nova, não há uma grande diferença de idade. Então, o casamento da minha irmã foi pago pela família do noivo, que é relativamente rica, e é claro que eles liberaram tudo com um bar aberto. Meu irmão descobriu isso e, meu Deus, ele aproveitou. Depois de passar a maior parte da noite tentando paquerar praticamente todas as mulheres que estavam no casamento, comprando bebidas para elas e tentando impressioná-las com suas histórias de vício em heroína, ele fez o maior papel de idiota que poderia. Ele pediu 5 ou 6 rodadas, cada uma com 10 doses de Jack Daniels, que em um pub de hotel em Kent, Reino Unido, custavam cerca de 4 libras esterlinas e 50 centavos por dose. Então, ele tentou paquerar a garçonete fazendo o mesmo por ela e comprando bebidas para impressioná-la, como se ela não soubesse que era um bar aberto. No final da noite, ele não só estava incrivelmente bêbado e agressivo, mas também tinha gasto quase 1.500 libras esterlinas em bebidas às custas do meu cunhado. Para completar, no trajeto de volta de carro no meu carro, ele começa a acender cigarros depois de eu dizer especificamente que ele não poderia fumar no meu carro, e quando eu grito com ele, ele joga um cigarro aceso em mim e estraga a frente do meu carro. E para encerrar com chave de ouro, minha mãe me culpa pela maior parte do comportamento dele, porque eu não aceito ele. Resumindo, irmão mimado gasta 1.500 libras esterlinas em bar aberto, tenta parecer rico na frente da garçonete. Explique para mamãe e papai que quando eles morrerem, ele não irá morar com você nem com sua irmã. Pois até agora, ele é um desperdício de carne e precisa ser expulso para aprender a ser adulto. Porém, como eles ainda não descobriram, você e sua irmã vão deixá-lo morrer de fome e viver sem teto nas ruas, já que nenhum de vocês vai aguentar a besteira dele. Eu simpatizo totalmente com o Ob. Eu também tenho um meio-irmão que não pode fazer nada de errado. Ele também está na casa dos 30 anos e arruinou o casamento da própria irmã recentemente. Embebedou-se durante a refeição e gritou obscenidades durante os discursos, que estavam sendo filmados. Gritava e berrava fora do local toda vez que saía para fumar. Fez papel de bobo durante a recepção, começou a brigar com hóspedes do hotel que nem estavam no casamento, brigando com a família que tentava levá-lo para o quarto. Ele também nunca se desculpou na manhã seguinte e disse que não fez nada de errado, que se lembra de tudo. Sua mãe apenas deu desculpas para ele. Toda a família o ajuda, e ele aparentemente não consegue evitar. Ele é um total desperdício de espaço e agora evito ativamente estar perto dele, pois não posso mais prometer manter minha boca fechada. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.